Olá, gente. Nessa semana a gente vai começar o assunto sobre a segunda lei de Mendel. No livro de vocês é capítulo 5, página 48. Então, vamos começar as atividades sobre a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela é um pouquinho mais complicada do que a primeira, porque na primeira a gente trabalhava com uma característica por vez. Nós trabalhávamos a cor da ervilha, se era verde ou amarela, ou a textura, se era lisa ou rugosa. Então, a gente trabalhava, além das ervilhas, trabalhamos com a característica da pele, se era pele normal, pele albina, e assim por diante. Então, na primeira lei de Mendel, trabalhamos uma característica por vez. Na segunda lei, nós trabalhamos duas características ou mais, certo? Então, vou passar um vídeo para vocês. Nesse vídeo, durante o vídeo, eu vou pausar e vou explicar algumas coisas que vão ajudar vocês a resolver a atividade que eu vou passar nessa semana. Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Hoje nós falaremos sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Lembre-se que até agora, na primeira lei de Mendel, nós percebemos algumas coisas, né? Nós já sabemos que uma característica é determinada por dois alelos e nós sabemos que esses alelos se separam na formação dos gametas. Tendo então em vista essas informações, nós podemos avançar um pouquinho mais. A segunda lei de Mendel, pessoal, muda um pouquinho da primeira, porque em vez de trabalhar com uma única característica, por exemplo, cor, agora nós trabalharemos com duas características, por exemplo, cor e textura da ervilha. O experimento de Mendel consistiu em cruzar duas variações de plantas. Então, qual era a geração parental na segunda lei de Mendel? Era uma ervilha amarela e lisa cruzando com uma ervilha verde e rugosa. Quando Mendel cruzou estas duas ervilhas, 100% da geração F1, da geração filial 1, veio então a amarela e lisa. Logo, você já pode saber qual é a característica dominante para as duas, né? No caso da cor, óbvio que o amarelo dominou sobre o verde. No caso da textura, o liso acaba dominando sobre o rugoso. Lembre-se, uma característica é determinada por quantos fatores, quantos alelos mesmo? Não sei. 2. Logo, a cor é determinada por dois alelos, assim como a textura. Então, nós temos um total aqui de 4 alelos a serem analisados. Lembre-se que na primeira lei eles se separam na formação do gameta. Ou seja, sabendo que a geração parental é pura, ou seja, homozigota, e que esses alelos se separam na formação dos gametas, que gametas um pai da geração parental amarelo e liso vai formar? Para a cor amarela, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão, que eles se separam. Para a textura, a geração parental é pura, ou seja, homozigota, e que esses alelos se separam na formação dos gametas. Que gametas um pai da geração parental amarelo e liso vai formar? Para a cor amarela, eu tinha o errão, ele Então, aqui, ó, na verdade, ele falou errão, ou rzão. Na verdade, é vzão, por isso tem essa errata. Essa explicação que ele está dando está lá na página 49 do livro de vocês. Tem um desenho com as ervilhas, com os pés de ervilhas, e tudo que ele está explicando está lá, só que de uma forma diferente, está desenhado. Então, aqui, no lugar de rzão, na verdade, é vzão, certo? manda apenas um errão, que eles se separam. Para a textura, eu tinha o errão, ele manda apenas um errão. Muito bem. E o verde? O único gameta possível para a ervilha verde e rugosa, uma vez que o verde é Vzinho, esse gameta tem que conter o Vzinho. E se a ervilha é rugosa, tem o errinho, o gameta vai conter apenas um desses errinhos. Logo, quando esses gametas se encontram, formam um indivíduo Vzão, Vzinho, errão,
um indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto. Como o Vzão domina sobre o Vzinho, a planta é amarela. Como o Rão domina sobre o Rinho, a planta é lisa. Então eu tenho uma planta amarela e lisa. Quando Mendel autofecunda essas plantas, então aí, quando ele fala aí que a geração filial 1, 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. No livro de vocês, ele é chamado de geração F1, certo? Então é 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E Mendel autofecundou essa planta, cruzou ela com ela mesma. Então todo esse esquema da geração parental, que tá aí, ó, amarela, Vzão, Vzão, verde, Vzinho, Vzinho, lisa, Rzão, Rzão e rugosa, Rzinho, Rzinho. Essa daí é a geração parental ou geração P do livro de vocês. Aí os gametas que podem gerar a partir dessa geração parental, Vzão, Rzão e Vzinho, Rzinho. Só que eles podem se misturar, como a gente vai ver mais na frente. E aí essa geração filial 1 saiu 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí ele fez essa autofecundação que a gente vai ver como é que vai ficar o quadro de Punnett, que a gente já viu, Punnett ou Pinet, a gente já viu nos exercícios anteriores, na primeira lei de Mendel, e aí é essa autofecundação que vocês vão precisar prestar atenção para responder a questão que eu vou passar na atividade. o que é que vai acontecer? Bom, aqui vai ter um mega quadradão de Pinet, um mega quadro de Pinet, um super jogo da velha aí. Porque agora nós vamos ter vários gametas possíveis. Lembra que em uma coluna você coloca os gametas de uma planta e na outra coluna os gametas da outra planta. Pegando um indivíduo duplo heterozigoto, o Vzão se separa do Vzinho. Só que o Vzão pode encontrar tanto o Rão num gameta quanto o Rinho. Então você coloca em uma das colunas Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Assim como o Vzinho. O Vzinho se separa do Vzão, mas ele pode encontrar em um gameta tanto o Rão quanto o Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. Beleza. Então aí o que foi feito? A planta, ela é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, que tipo de gametas essa planta pode formar? Como o professor disse, o Vzão pode encontrar um Rzão e o Vzão pode encontrar um Rzinho. O Vzinho encontra um Rzão e o Vzinho encontra o Rzinho. Aí vocês podem lembrar, professora, mas você disse que o dominante tem que sempre que ficar antes do recessivo, a letra maiúscula sempre antes da letra minúscula, e aqui tá diferente. Só que aqui eu tô falando ainda de gametas, ainda não foi feito o cruzamento, certo? Tô falando de gametas. Então, o gameta Vzão, ele pode se juntar com o Rzão no primeiro gameta e pode se encontrar com o Rzinho no segundo gameta. O Vzinho pode se encontrar com o Rzão no terceiro gameta e pode se encontrar com o Rzinho no quarto gameta. Aí, então, acho que vocês lembram que ficam uns gametas na vertical e outros na horizontal. Os gametas da horizontal vão ser igual os da vertical. Por quê? Porque eu estou autofecundando uma planta, estou fecundando ela com ela mesma. Então, são os mesmos genes, vão ser os mesmos gametas. E a mesma coisa para outra planta, porque elas são genotipicamente idênticas. Dessa forma, você vai completando esse mega quadrado, pessoal. Se o Vzão Rão encontra o Vzão Rão, então você tem o indivíduo Vzão, Rão, Rão. E assim sucessivamente, você vai completando esse quadrado de Pinet, esse quadro de Pinet, como nós fazíamos na primeira lei de Mendel. Então vai dar uma proporção genotípica bem grande, você não precisa se preocupar em decorar essa proporção genotípica. O que é importante você decorar da segunda lei de Mendel? A proporção fenotípica, aquilo que eu consigo ver. Do cruzamento entre os duplo heterozigotos, o que é que vai acontecer, pessoal? Todo mundo que tem pelo menos um Vzão vai ser amarelo. Todo mundo que tem pelo menos um Rão vai ser liso. Logo, se você olhar aí no nosso quadrado de Pinet, você vai encontrar que 9 para cada 16 nascimentos serão amarelos
elisos.